Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos. Se você está pensando em adquirir um imóvel comercial, residencial, um terreno, não importa, e você não tem aquele dinheiro ou não quer gastar o seu dinheiro que está investido em outros fundos, outras questões, pois bem, você pode adquirir através de financiamento imobiliário. E como você sabe isso percorrendo diversos bancos? Não, você pode ir num correspondente bancário que tem contato com todos os bancos e sem custo algum ele presta esse serviço para você. Um deles é a Solução Crédito Imobiliário. Você sabe tudo acessando soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Mast Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. A construção civil, todo esse mercado que envolve, ela tem tributos, leis específicas para atender esse segmento. Então, se você é construtor, incorporador, arquiteto, engenheiro, tem uma imobiliária, né, ou é corretor de imóveis, enfim, não importa o segmento, o seu contador pode ser a Mast, pois eles estão preparados para lhe atender da melhor forma, sem você correr riscos de pagar multas ou pagar impostos desnecessários. Saiba mais em mastcontábil.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é uma simples administradora, tem muita tecnologia envolvida. Você conhece todos os produtos e serviços da BR Condos acessando brcondos.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, de segunda a sexta-feira, mas também para o seu almoço especial do domingo. Hoje mesmo você pode ir lá na Casa do Capitão, ver toda o buffet completo que eles têm e também toda a estrutura bacana que você tem ali para você passear, tirar belas fotos, tudo ali na Rua Saguaçu, na subidinha do Morro do Mirante, você vai se encantar pelo lugar. Acesse nas redes sociais Casa do Capitão Joinville. E nessa edição do programa, a gente recebe aqui com muita satisfação um grande amigo meu, o arquiteto e urbanista Arno Ernesto Kunlin. Arno, seja bem-vindo ao Pode Morar. Eu que agradeço o convite, Wagner. É um prazer estar aqui. Arno, eu gosto muito de falar com você porque você é um estudioso de várias causas, né? Principalmente envolvendo aí essa área da arquitetura, do urbanismo, né? Das cidades. E como a gente está pensando nessa questão do mercado imobiliário, a gente sempre viaja, né? Às vezes é uma utopia, muitas vezes imaginar como seria a cidade ideal para todos. Você acha que existe isso? Pode existir isso ou realmente é uma utopia? É uma utopia. A cidade ideal para todos é impossível de atender a todos os gostos. Não existe essa cidade ideal. Uhum. Existe a possibilidade de, como ensinou Rousseau no O Contrato Social, estabelecer uma relação social através de leis para que a gente consiga conviver com uma melhor harmonia. Essa, na realidade, é a função da legislação que cai sobre as cidades. Então, você acha que em algum momento a legislação quis focar uma cidade boa para quem legislou sobre aquela causa? Às vezes o que acontece é que a legislação, ela orienta, ela determina como vai ser a próxima cidade, ou a construção dessa próxima cidade, porque a cidade vai se renovando, as coisas que aconteciam antes deixam de acontecer, e a lei vem sempre a reboque da sociedade, então ela sempre, no meu entender, está um pouco atrasada. Mas, de qualquer forma, a construção dessa legislação da cidade, ela às vezes atende certos interesses, às vezes não é feita de forma adequada ou tecnicamente planejada, ou seja, e além de que existem alterações, como eu vou tentar falar para depois um pouco, que a gente não percebe, mas estão acontecendo, como é o caso das mudanças climáticas, ou da própria capacidade da cidade de ser resiliente. Ou seja, o que é ser cidade resiliente? É uma cidade capaz de enfrentar os problemas e se reajustar ou reaparecer, ou como se fosse a história da Fênix, né? Renascer. Então, são muitas questões que envolvem a cidade. Inclusive, até uma modificação de uma planta fabril de uma cidade para outra. Ou da questão econômica. A gente pode perceber, por exemplo, durante a Covid, a gente tinha pouco problema de mobilidade. Ou seja, sim, não existia veículos para entupir as ruas.
E isso acontece também quando a situação econômica do país não é adequada. A gente percebe claramente. É só, por exemplo, andar na BR-101, que hoje está um caos, é impossível, a gente está necessitando urgentemente de mais uma pista, tanto no sentido norte como no sentido sul, ou seja, por isso que eu gosto muito de andar pelo interior de São Paulo, que lá não tem esse tipo de problema. O pedágio é caro, mas flui. E as estradas são de ótima qualidade. Mas voltando ao nosso caso, essas questões todas, elas têm que ser resolvidas. E parte da solução está através das políticas públicas. Como é que acontece isso? Voltando à nossa cidade, né? Para mim existem, na realidade, duas leis muito importantes da cidade. A Lei Orgânica do Município, resultado da Constituição Federal de 88, e o Plano Diretor. Fique claro que quando eu falo de plano diretor, eu não estou falando propriamente de ruas ou de prédios. O plano diretor na realidade, é amplo, porque ele trata de todas as políticas públicas para a cidade, ou de diretrizes e objetivos para a cidade. Vamos lá. Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Turismo, Plano Municipal de Educação, ou seja, o Plano Urbano de Desenvolvimento, vamos lá, como é que a cidade vai crescer, para onde vai crescer, de que forma vai crescer, que é política urbana, também faz parte do plano diretor em objetivos e diretrizes. O resultado prático, a normatização disso, ou a regulamentação disso, se dá através da LOTE. Ou seja, a Lei de Ordenamento Territorial, ela atende o quê? Ela atende, primeiro, a uma determinação do plano diretor, que trata de todos os assuntos da cidade. Mas ela está envolvida diretamente com todos eles. Ou seja, eu digo que a política pública ideal para a cidade, não estou falando de cidade ideal, mas a política pública ideal da cidade é que quando ela soma todos os planos. Ou seja, eu tenho um plano de desenvolvimento urbano, ou seja, para onde a cidade vai ou não crescer. De que forma? Qual é o adensamento? Às vezes eu falo adensamento e as pessoas não entendem que adensamento é aumento de. Só que quando eu falo do adensamento, em urbanismo, não é só de população, não é só o aumento de população. Houve adensamento de atendimento na saúde, na educação, e houve aumento, por exemplo, eu estou aumentando uma região da cidade, ou adensando, ou vai ter mais população. Existe água a longo prazo para atender, ou está previsto planos de ampliação da rede, do sistema para isso? Eu nem vou falar de esgoto, que estamos muito atrasados. Sim. Demais. E isso faz parte do quê? Está envolvido aí o plano municipal de saneamento. Como é que ele anda? Como está sendo coberto as regiões? Quando será? A gente está permitindo um adensamento construtivo em muitas regiões. E aí eu pergunto, aquelas regiões onde está sendo permitido esse adensamento, tem capacidade, o sistema de esgoto tem capacidade em atender todo esse aumento de população? Existe alvarás ou viabilidades para isso. Mas isso realmente é real? Ou é simplesmente uma liberação pro forma? Não existe um atestado de segurança quanto a isso. Tá? E assim vai. E aí a gente viu o que mais sobre isso? Quais são os planos, por exemplo, de saneamento, não só o saneamento ambiental como um todo, não é só o esgoto. O lixo. Existem planos concretos para a redução do lixo? A forma... Eu estava esses dias brincando, meu filho é engenheiro químico e ele andou brincando comigo. Ô pai, tu está jogando esse plástico no lixo de reciclável? Tô. Quer dizer que tu vai botar de volta ele na atmosfera? Pô, milhões de anos para enterrar esse carbono e agora tu está jogando de volta. Tem terra de novo. Ou seja, o que acontece? Milhões de anos o mundo se encarregou de esconder todo esse carbono debaixo da terra. E agora... Nós, em 200 anos, 250 anos, estamos tirando ele debaixo da terra, principalmente através do petróleo, e jogando de volta na atmosfera. E há quem diga que não há crescimento global. As temperaturas e a quantidade de CO2 na atmosfera, hoje, são comparáveis
há alguns milhões de anos atrás, no tempo que os vulcões aqui ainda habitavam. Sim. Ou seja, então tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado. Por quê? Essa é a cidade que nós queremos, com menos trânsito, com menos poluição, com mais saúde, com mais educação, com mais cultura, com mais turismo. Essa é a nossa cidade. Tá? Então a gente está perdendo essa linha. Como corrigir isso? Bom, eu não tenho receita. Realmente não tenho. Mas você acha que em algum momento, algum dos prefeitos que passaram pela cidade, pelo menos dos que você lembra, tomaram alguma atitude que seguisse essa direção? Talvez? Poucos. Que exemplo que nem arranharam o problema. Não houve assim uma... E isso nós estamos vivendo hoje. Vamos lá. Falta um sistema viário adequado para atender todos os veículos que aqui estão. Espera aí. O que nos falta é um sistema de transporte público eficaz e eficiente. Que não precise tantos veículos. Exatamente. E qual é esse sistema? Vocês acreditam que eu manter os veículos com combustão ou com matriz energética a óleo diesel na cidade é ideal? Ou quando está se discutindo essa longa e demorada licitação, não se devia permitir ou exigir que os próximos veículos viessem com matriz energética sustentável? Em 2008, em Barcelona, eu acompanhei de perto a licitação do lixo da Companhia de Neterra Urbana da Grande Barcelona. E um edital disse o seguinte, no edital, que nenhum veículo podia ter matriz energética com base fóssil. E eu fui perguntar, o alemãozinho aqui da colônia de Joinville foi perguntar, mas por que isso? Veículo que limpa não pode sujar. Olha a lógica. Eu estou falando isso até 16 anos atrás. Ou seja, quando é que essa consciência vai chegar aqui? Que os veículos de transporte público não poluam o ar. É um avanço. Sim. Qual é o modelo desse novo transporte? Qual é o equipamento? Vamos continuar com esses terminais? Ou vamos introduzir o cartão temporal? Que é que você não precisa mais dos temporais para embarcar numa linha contínua de ônibus. Pega em qualquer lugar. Exatamente. Então, qual é o tempo? Isso já é coisa do passado. Essas novidades aí que se fala são coisas... E aí é quando a gente vê que essa preocupação não existe uma política que vá atrás realmente para resolver o problema, ou seja, nós precisamos de transporte público eficiente. Nós precisamos tirar o trilho do meio da cidade. Nós precisamos N coisas. E às vezes não é um viaduto que resolve, e sim um sistema que resolve. Sim. Sabe? É o foco. Qual é o foco? Eu digo assim, viaduto é uma solução? É, a última. Viaduto é um assunto interessante e polêmico, e eu já tenho uma pergunta para você no segundo bloco. Então aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais polêmica com o Ardo Conley aqui no Pode Morar. A natureza jurídica do Airbnb na legislação brasileira ainda não foi definida. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. A grande discussão a respeito das plataformas de hospedagem refere-se ao enquadramento jurídico. Alguns entendem que se trata de uma atividade de locação por temporada lá na forma do artigo 48 da Lei de Locações, já outros entendem que se trata de uma atividade hoteleira regulada pela Lei Geral do Turismo na forma da LGT. O fato é que se a atividade for compreendida como uma locação por temporada, que é aquela que não ultrapassa 90 dias, aí não haverá a descaracterização da finalidade residencial da unidade autônoma. Porém, se o enquadramento for atividade hoteleira, aí sim estará descaracterizada a finalidade residencial da unidade autônoma que faz uso das plataformas de short stay. Enquanto os tribunais superiores e a legislação não definirem o enquadramento das plataformas de hospedagem, o mais seguro para os condomínios edilícios será alterar a sua convenção de condomínio para fazer constar a autorização e também a proibição, caso seja necessário. A marca Hidronorte é referência em pintura emborrachada, sendo paredes e muros, fachadas, telhados e lajes, manta líquida e além de resinas de alta performance para dar aquele acabamento perfeito em sua obra. Oficina das Tintas Joinville, porque a vida é da cor que a gente pinta. Avenida Marquês de Olinda, 3550.
Voltamos com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nessa edição recebe com muita honra meu amigo arquiteto urbanista Arno Ernesto Kunle. Arno, você terminou o bloco anterior falando de elevados e viadutos, né? Uma pergunta que eu lhe faço. É comum você ver nas redes sociais, na Europa principalmente, os países, cidades onde tinha lá em 1980, 90, sei lá, início dos anos 2000, um elevado com várias pistas, carros passando por tudo e alças e aquela coisa toda. E aí eles falam, 2024 não tem nada, derrubaram tudo e fizeram um parque. E aí em Joinville sempre as pessoas perguntam muito e exigem e cobram do poder público que executem os elevados na cidade, que transformem a cidade dessa forma. Só que cidades mais avançadas, elas tiveram isso e já derrubaram. Já que a gente não chegou nesse momento de fazer, será que não é hora de parar e nem começar a construir, já que no futuro a tendência é que derrube também? Vamos por partes. Por que estão derrubando? Qual é a solução que eles encontraram? Já perguntaram? Será que encontraram um sistema de transporte público mais eficiente? Na Alemanha acontece muito isso. E a gente estava conversando há pouco fora do ar, e Roterdã é o contrário disso, que é um porto, onde lá chegam milhares de caminhões, milhares de tonelagens vindo de trem, por um porto fantástico. Cada cidade tem o seu perfil, a sua necessidade. E aí eu digo, Joinville é uma cidade plana. O que a gente tem que fazer é estudar um sistema de transporte eficiente, que conjugue todos os modais. Falam assim, mas não tem capacidade para um VLT em Joinville. Eu recomendo aos que falam isso conhecer uma cidadezinha com 120 mil habitantes na Holanda, onde tem VLT, onde tem transporte público, onde tem trem, onde tem bicicleta e outros modais, tudo funcionando ao mesmo tempo. Ou seja, 120 mil habitantes. Por que aqui nós não podemos começar? Eu não estou dizendo que o equipamento seja o VLT, mas a linha é encontrar vias que a gente possa colocar equipamentos com maior capacidade e com um sistema que propicia a ele uma maior velocidade, tá? Que interligue esses a outros sistemas que distribuam esses, como, vamos lá, vans, micro-ônibus, bicicleta e outros, que possam fazer com que isso funcione de forma mais eficiente. Mas isso não acontece, o plano de mobilidade ele não acontece sozinho, porque a parte da mobilidade está numa rua ou numa parte de terra que faz parte do resto da cidade. Então, o plano urbano, quando se fala em lei de ordenamento territorial, aonde está o ordenamento territorial funcionando junto com o sistema viário? Ou seja, as capacidades das vias vinculado ao adensamento. Se nós não pensarmos dessa forma, nós estamos levando a cidade para o maior caos. Se nós não encontrarmos com rapidez um sistema eficiente de transporte público, que já demora mais de décadas, vamos lá, 20 anos que discute isso, e não se chega a conclusão nenhuma, tá? E ainda por erros ou estratégias, a gente entra mais nesse lodaçal, que é reconhecimento de dívida e outras coisas a mais, que não vem o caso aqui, mas nós temos que encontrar alguma solução. Na mesma linha, como eu disse, o plano diretor é um plano mestre, que ordena algumas coisas. No plano diretor, sobre algumas questões, além de plano de saúde, educação, plano de turismo, plano de segurança e por aí, plano de saúde e assim por diante, nós lá temos outros e vários planos, com várias ações diferenciadas. Vamos lá. Vamos voltar um pouco sobre o plano de resiliência urbana, o plano de enfrentamento a problemas. No começo deste ano, um caminhão descendo a serra despejou sobre um corpo hídrico, contribuição da nossa água de Joinville, produto químico. Ficamos em polvorosa. Acabou a água. E se isso acontecer de novo, quais são os planos? Quais são os planos de redução do nosso consumo de água? Nosso consumo individual. Isso vai afetar. Então, quais são as nossas reservas hídricas?
Ou seja, qual é, de tudo que é produzido ou tratado pela água de Joinville, é guardado ou reservado para uma emergência. Vamos lá. Quanto tempo? Aconteceu isso há alguns anos em São Francisco, que foi o Fumacê lá, que trancou a cidade toda. Então, nós temos que estar preparados para eventos. Nós temos que calcular todos os riscos possíveis. São Paulo passa agora por problemas diários de falta de energia. Então, a cidade sofrendo problemas. Qual é a forma de enfrentamento? Nós temos que começar a pensar sobre a nossa arborização antes que aconteça o que está acontecendo em São Paulo. Eu não estou dizendo para cortar todas as árvores, mas um plano de arborização adequado ao meio urbano. Então, são N questões que têm que ser estudadas. Nessa mesma linha, sobre mudança climática. Na minuta do plano diretor, que foi encaminhado à Câmara, se eu não me engano, era o projeto de lei complementar 61/18, que tratava da revisão do plano diretor. O plano diretor primeiro foi o 261, em 2008, que era obrigado a revisar em 10 anos. Até o prazo ficou no limite e só foi aprovado em 2022, ou seja, 4 anos do protocolo dele. Lá existia um artigo que dizia que deveriam ser feitos planos para ações para se adaptar à mudança climática. Muito bem. Existia lá um inciso, um parágrafo que dizia: este plano deverá ser executado em 5 anos. Vamos supor que a lei tivesse sido aprovada em 2018, em 2023, esse plano para mudanças climáticas deveria estar aprovado na Câmara de Vereadores. Ou seja, Joinville já contaria com um plano para mudanças climáticas. Sim. Para enfrentamento. Não é só o excesso de chuva, é a falta de chuva. Não é só o excesso, não é o excesso de calor ou o excesso de frio. Não é, são várias questões que podem... o aumento do nível dos mares está ocorrendo. Então, como é que a cidade está se preparando para esse aumento? Existe essa preparação? Quais são... Existem muitos sites que tratam disso e mostram o alagamento de Joinville para 2030, 2040, 2050, 2100. Está tudo estudado. É uma empresa que trabalha para a NASA, que eu acho que tem alguma credibilidade. E aí o que aconteceu no caso desse PLC 61, sobre esse artigo específico que previa 5 anos? Sumiu o prazo. Simplesmente o prazo foi eliminado e fica a critério do Poder Municipal a execução do plano. A hora que quiser. A hora que quiser. Isso, a gente não pode mais negar essas questões. A custo, vai recair sobre a população. Outra coisa, a questão da mobilidade. Nós estamos, com o plano viário para ser aprovado ou não na Câmara, ou seja, ainda está sob discussão, ainda, segundo consta, ainda falta uma audiência pública, e nesse caso específico, o plano, ele realmente merece uma análise mais precisa. Vamos dar um exemplo bem claro. Na lei que exige um projeto específico nas áreas de expansão urbana, está lá escrito em lei federal que deve ser previsto todo o plano viário para essas áreas de expansão urbana. Na audiência pública realizada, acho que em 2022, pela empresa que estava fazendo, eu fiz a seguinte pergunta: como é que foram tratadas as áreas de expansão urbana? A resposta do técnico me foi dada da seguinte forma: não estava no escopo do contrato. Espera aí. Sabemos que vamos expandir a área urbana. Como é que a gente não tem certeza de como será o sistema viário dessas áreas? Que cidade é essa? No caso ainda tem outra. No plano diretor de 2022, existe lá um artigo tratando sobre o PGT, Polos Geradores de Tráfego. É necessário para as empresas que geram tráfego, supermercados, ou seja, onde há um grande afluxo de veículos, que façam um estudo sério sobre como atender essas, ou achar mitigações, ou achar ações para diminuir os impactos. Muito bem. O plano foi aprovado em 2022. E o prazo para execução desse projeto do Polo Gerador de Tráfego era 12 meses. Já se passaram. Já se passaram. E até agora ninguém fala. Ou seja, coisas concretas que afetam a vida do dia a dia. Que fazem a gente perder um monte de tempo, que fazem a gente ficar estressado.
Então, como é que se resolve isso? Quais as ações concretas na direção das soluções para esses fatos que afetam todo o joinvilense diariamente? Tá? Então, são tempos de perda. Eu sou obrigado a acordar mais cedo para ir trabalhar. Eu demoro mais para chegar em casa depois do trabalho. Ou seja, para fugir do tráfego. Isso. Então, o que acontece? Por que esse estresse gerado pela cidade? Como foi já dito, a cidade é um inferno em torno de mim. Como está lá o Caronte, o barqueiro que levava os mortos na Divina Comédia. A cidade é um inferno em torno de mim. Como é que resolvemos essa questão, Wagner? Isso que eu pergunto. Essa solução deve ser construída coletivamente. Não é? Eu não tenho solução. Eu já desisti de ter soluções. Certo? O que a gente tem que discutir são soluções. E as mais viáveis. Você acha que se a cidade tivesse crescido de uma outra forma, não sei, a demora sobre verticalização ou as vias pensadas de outra forma, mudança de rota do Rio Cachoeira, coisas que foram impactando a cidade, que se fossem feitas de forma diferente, você acha que hoje teríamos um resultado diferente, melhor? Eu rapidamente vou tentar resumir essa questão. O Brasil, ao longo dos anos, não é só a Joinville, é o Brasil inteiro, ele nunca tratou investimento em infraestrutura como um negócio de dar lucro. Nós tínhamos um plano viário, em 73, que teria aberto inúmeras vias, certo? Um alargamento da João Colim, que hoje é inviável, a abertura total da Marquês de Olinda, ou seja, várias vias que hoje permitiriam que a cidade fluísse com um pouco mais de facilidade. Isso não foi feito. E agora, não é abrindo uma ruazinha ou outra que vai resolver isso. Nós temos que achar, para a mobilidade urbana, algo razoável em termos de sistema para a mobilidade. No caso da construção civil, ou da área de desenvolvimento ou adensamento urbano, a verticalização não é a única forma de adensar. Eu sempre digo, projeto de cidade é um projeto de adensamento. Certo? Esse é um projeto de cidade. O projeto de arquitetura, aí tu está trabalhando em verticalização. Mas como trabalhar isso? Projeto de cidade, adensar. Onde tem mais infraestrutura, onde tem mais atendimento de saúde, onde tem mais atendimento escolar, onde tem mais esgoto, onde tem mais rua, onde tem mais. Ou seja, lá essas áreas. E aí a gente continua vendo inúmeras áreas com adensamento possível, vazias, e continuamos insistindo naquela velha regra. Vamos espraiar, ou seja, vamos alargar nossos limites urbanos. Não sou contra, também não sou contra. Mas Portland é um bom exemplo disso. Nos Estados Unidos, Portland faz expansão urbana com muita consciência. Arno, como a gente não pode alargar também nosso tempo no programa, só resta agradecer a tua presença aqui, que com certeza abriu a mente de muita gente, vai fazer refletir sobre a nossa cidade. Obrigado, Arno. Eu que agradeço, Wagner. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado também a você que nos acompanha neste domingo. E não esqueça, nós estamos também nas redes sociais, @podemorar, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um abraço a todos, até o próximo programa.